Nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ali a palavra do Senhor Deus nos declara, né, sobre a nossa salvação de uma forma muito clara, quando ele diz o seguinte, Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, né? Ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E olha o que diz o versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Estamos pensando nos solas da Reforma protestante. Pensamos que somente pela fé nós somos salvos. Somente a graça de Deus nos dá acesso a essa salvação. Deus foi movido de graça, nós não temos merecimento, né? E também falamos sobre a Escritura somente. E quando pensamos na Escritura somente como única regra de fé e prática, nós podemos conhecer Deus, conhecer a sua salvação, conhecermos a nós mesmos, somente pelas Escrituras. E hoje vamos apreciar um pouquinho deste tema, solos Christus, não é? Que estamos aqui. Então, eu estou aqui aprendendo a mexer com esse negócio aqui, então de vez em quando eu vou vacilar aqui no como fazer, né? O apóstolo Pedro disse aqui: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só aqui como está. Nós não temos ainda uma base boa aqui para o cursor aqui funcionar. Deixa eu ver aqui como é que fica. Agora sim. Você pode me emprestar o passador? Que eu acho que facilita para mim aqui. Ok. É interessante quando nós vemos os reformados dizendo isto: solos Christus. Por quê? Porque nós, no tempo em que vivemos, a raiz dos problemas humanos são negados de todas as formas. E a verdadeira e única solução para o problema da humanidade é relegada a uma insignificante peça dispensável. As pessoas não estão dizendo mais que Cristo é a solução. A secularização da fé evangélica. E quando a gente fala isso, fala com lamento, porque igrejas que se dizem evangélicas estão secularizadas. Dizia um pastor nosso aqui, que viveu na nossa região, pastor Frederico, que a igreja no mundo é como uma canoa no rio. A canoa no rio não tem problemas, mas quando o rio entra na canoa, aí há um grande problema. Quando nós falamos de secularização da fé evangélica, que tem levado
várias mudanças de valores e a perda de valores absolutos, como esse, que é Jesus como única saída, única solução, solus Christus. A fé na fé tem tomado o lugar da fé em Deus. Como assim, pastor? As pessoas, elas dizem: olha, se você tiver fé, o seu casamento vai mudar. Você vai conseguir um emprego. Você vai ser curado. Ou seja, é como se a fé manipulasse Deus e fizesse Deus fazer o que o homem quer. O homem decide o que quer. E Deus é refém de uma convicção profunda que o homem tem, e Deus se torna o refém para fazer. É fé na fé, não é fé em Deus. É muito perigoso quando nós transformamos termos sagrados, vocábulos que expressam ideias doutrinárias fundamentais para a nossa vida, naquilo que é o próprio Deus. Fé em Deus é diferente de fé na fé. Porque a fé em Deus, ela se submete à vontade de Deus. Não é a vontade do homem que está no trono, é a vontade de Deus. Portanto, a fé legítima, a fé das Escrituras, é aquela que diz: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. É aquela que reconhece a vontade de Deus no trono, não é a que entroniza, porque a vontade de Deus não é entronizada pelo homem. A vontade de Deus está no trono eternamente, e é a vontade de Deus que permite o pecado, mas é a vontade de Deus que severamente vai punir o pecado daqueles que se rebelam. Ainda nessa parte introdutória, nós vemos que essa secularização da fé leva o mérito e a decisão do homem a serem exaltadas em lugar da graça somente. E aí o homem faz por merecer. E Deus tem a obrigação de lhe ajudar, porque Ele fez. E Deus ficou em dívida com o homem. Quando a Bíblia diz que é a graça de Deus, somente a graça. Há revelações, sonhos, arrepios, gemidos e declarações com mudança de tom de voz substitui a suficiência da palavra de Deus. Eu digo isso com respeito, eu não zombo de quem faz isso, não. Sabe por quê? Porque eu também já gemi, achando que Deus ia me ouvir. Alguém já fez isso aqui na igreja? Você começa: ai, Senhor, e tal, e força o choro. Alguém já fez isso aqui além de mim? Isso é imaturidade, irmãos. Cresça. Eu não gosto quando o meu Lucas, meu Marcos, meu Mateus vem chorumingando. Eu digo: seja homem. O que você quer, fale com humildade, com franqueza, com clareza, e não peça aquilo que está contra a boa conduta cristã, porque nós não temos nem diálogo. Não tente manipular Deus. Deus não é manipulável, Ele é Senhor soberano. As revelações, os sonhos, então, querem substituir a suficiência das Escrituras. As pessoas leem a Bíblia, fecham e nunca mais voltam para o texto. E começam o delírio nos seus próprios raciocínios, dizendo que é a palavra de Deus, proclamando paz quando não há paz, como diz a palavra de Deus, porque a paz só há por meio de Jesus. O texto meu aqui está bem pequenininho aqui, aí eu não estou conseguindo passar o slide na sequência que eu estou aqui para os irmãos presentes.
Creio que na live o Marcos está ali nos ajudando. O individualismo suplanta a necessidade de comunhão. E as pessoas dizem, eu sirvo a Deus em casa sozinho. Cuidado, porque nós estamos fazendo live para facilitar aqueles que realmente não podem vir para a igreja. Mas Deus não salva você sozinho. Deus salva você no corpo de Cristo. A Bíblia diz que o nome dele será Jesus, porque ele salvará o quê? O seu povo. E a Bíblia diz que os irmãos perseveravam unânimes no templo diariamente. E partiam pão de casa em casa. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Não há igreja sem comunhão. Ah, pastor, mas o pessoal me decepciona. Aprenda a suportar, porque Deus tem te suportado desde antes do teu nascimento. No ventre materno tu já não era fácil. Leia as Confissões de Agostinho, que você vai ver os pecados no ventre materno. E doutrinariamente, Agostinho, chamado Santo Agostinho, e é santo mesmo, porque todo crente é santo, ele tinha razão quando fazia isso. O individualismo, então, quer suplantar a comunhão. Na hora que você puder vir ao templo, venha. É sua obrigação. A Bíblia diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Fiquei feliz quando o irmão Carlos, ele dá o feedback à irmã Maísa, né, com a sua família. Eu estarei de noite, porque ele está na lista, né? Nunca a gente pensou que a igreja ia ficar assim, você só pode ir quando você estiver escalado, enquanto passa a pandemia, não é? Mas ele disse, eu estarei lá. Quer estar juntos. Isso é comunhão dos santos. Então essa secularização da fé também leva a permissividade se estabelecer em um gracismo mundano e não bíblico. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Graça que te separa da orientação perfeita de Deus. Não é graça, é gracismo. E é mundano, mundanismo. A lei de Deus é uma das expressões da graça de Deus. Nós não somos salvos pela lei, não pregamos isso. Por isso estamos pregando solos Cristos, porque a lei nos leva a Cristo, mas nós somos libertos da condenação da lei de Deus, nós não somos libertos da lei. Porque em Cristo nós retornamos a servir somente a Deus. Primeiro mandamento, só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Nós não temos mais ídolos. Em Cristo nós temos um único Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Santidade é substituída. A permissividade se estabelece em um gracismo mundano e não bíblico. A santidade é substituída pela integridade. Olha, essa pessoa é muito íntegra, muito boa, e não se busca mais vida santa. O arrependimento é rendido pelo aniquilamento da culpa. Existem até profissionais dizendo, olha, você tem que se livrar dessa culpa, isso não é bom para você, você tem que fazer as coisas livre. Na igreja existe isso. Alguns justificando o seu mundanismo e precisa de mudança de mente. O sentimento domina a razão. O que importa é o que eu sinto. E aí, se eu sentir que devo aceitar Jesus, olha, se você seguir os seus sentimentos, como Adão, como Sansão, e como Davi, e como tantas pessoas da Bíblia e do nosso século, você vai para o inferno. Eva sabia que não deveria comer, mas ela sentiu, e aí se quebrou. Sansão sabia que não deveria casar com aquele povo lá, como é que chama? Os filisteus. Mas ele sentiu uma atração
incontrolável, carnal. E ao invés dele se fortalecer no espírito, ele se rendeu aos apetites da sua carne e ele perdeu a força. E furaram os olhos dele. E tem alguns crentes talvez aqui que já está com o olho furado. Sabe por quê? Porque cego não é apenas quando você perde a visão física. Cego é quando você perde a visão da vontade de Deus para a sua vida. E ele perdeu a própria vida. Então ele perdeu a força, perdeu a visão e perdeu a própria vida por causa do seu sentimento. Davi sabia que não deveria cobiçar a mulher do próximo, mas no momento de fraqueza ele sentiu, e seguindo os seus sentimentos, ele adulterou, ele matou uma pessoa, ele sofreu a perda de 4 filhos, ele foi humilhado publicamente, porque seguiu os sentimentos. Mas nessa secularização da fé, antes de eu entrar nos solos cristos, o acaso é entronizado e a providência de Deus é desprezada, né? Eu acho que eu já passei demais ali, não é? Passei? Eu não tenho retorno aqui. Eu quero ajuda. Você quer ajuda? Sabe, reconhecer que precisamos de ajuda é um começo muito importante, porque se você não reconhecer que precisa de ajuda, você não será salvo. Então, a viva esperança é banida pela gratificação imediata. Você quer aceitar Jesus, e agora as pessoas não dizem mais aceite Jesus, mas eles dizem venha para a minha igreja. Vocês já viram isso? É a igreja que é a solução. A igreja não é a solução, é o Senhor da igreja que é a sua solução. Então, quando eu digo que o acaso é entronizado em lugar da providência, você já não percebe Deus trabalhando na sua vida no dia a dia. Mas eu queria dizer que a viva esperança é banida pela gratificação imediata. Eu vou para a igreja para ser curado, eu vou para a igreja para ter um emprego, eu vou para a igreja para ter uma boa vida, reestruturar a minha família aqui na terra, e aqui o presente toma lugar do celeste por vir. A pregação da igreja é esperança, e a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Crente morre sim de acidente, morre de câncer, morre de cirrose. É mais difícil cirrose porque eles param de beber, não é? Mas pode chegar a isso. Crente morre de febre, de dengue, de chikungunya, esse novo passou o nome, coronavírus, crente morre. Mas crente não vai para o inferno, porque ele tem Jesus, ele tem esperança. Cristo e sua cruz sai da ênfase. Por isso hoje nós estamos pensando nos solos Cristos, porque é a ênfase da igreja, não há salvação em nenhum outro. Então, odiernamente, quando a cruz sai da ênfase da pregação e a igreja é a solução, venha ao líder tal e Y e não para Cristo. Hoje vai ser o pastor tal. Eu tenho muita preocupação nesta igreja, porque eu tenho homens de Deus, pela graça de Deus aqui, que Deus usa para minha correção pela palavra de Deus, para minha repreensão como servo de Deus, e para também consolação, porque a palavra de Deus traz consolo por suas bocas. Mas eu fico muito preocupado, quem vai pregar domingo que vem? É o irmão Samuel. Então não vou. Cuidado, você está desprezando a oportunidade de ouvir algo que você nunca vai ouvir da minha boca, porque Deus quis falar através da boca de Samuel.
e você é seletivo, ou eu, ou nós, e perdemos a graça de Deus. Nós somos diferentes aqui. Como eu sou diferente do irmão Kelson? Graças a Deus, né? Gorete agradece, mas a irmã Elaine também agradece, porque Deus fez Kelson para Elaine e fez Gorete para eu. Então está tudo certo, não é? Ok, então somente, tão somente Cristo pode trazer Deus a nós favoravelmente e levar-nos a Deus e a vida eterna. Por que eu digo trazer Deus a nós? Vocês sabem como é o nome de Jesus? Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Está lá em Mateus. Mas quando nós lemos sobre levar-nos a Deus, nós pensamos no Cristo em seus 3 ofícios. Ele é profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é a boca de Deus. Deus fala conosco. Sabe, queridos, um dos grandes problemas da igreja odierna, como da igreja de todos os tempos, é que nós queríamos ouvir homens e não aquele que foi autorizado por Deus. A igreja não tem mais profetas, porque a igreja tem um só profeta. Abra sua Bíblia em Hebreus 1, 1 e 2. Diz a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias. Quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu creio. Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. O profeta da igreja não é o pastor Raimundo. O profeta da igreja não são os apóstolos. O profeta da igreja é Jesus. Ele é a boca de Deus. Por isso nós vamos ler em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação. E aí entra o pregador. E o pregador deve pregar o quê? A pregação vem pela palavra de quem? De Cristo. É a perspectiva de Cristo, é a forma como Cristo vê a Escritura, que o pregador deve expor a palavra para seu rebanho e para o mundo. Você não é autorizado a dar a sua opinião, a dizer como você acha. Você não é autorizado a achar nada. Porque a fé verdadeira, ela vem pela pregação, mas a pregação fiel a quê? A palavra de Cristo. Então, o pregador aqui, na verdade, é Jesus. O pastor Raimundo só é o papagaio. O papagaio só repete, não é? Aquilo que mandam dizer. Não, é só uma forma da gente entender, não é? O papagaio nem pensa, não é? Mas aqui no Amazonas nós temos muitas araras, papagaios, e o papagaio a gente ensina a falar, inclusive a curica também, não é? Você já viu a curica falando? Ok. Então, Romanos diz: a fé vem pela palavra de Cristo. Se você não ouviu a palavra de Cristo, você não tem a fé genuína. Você tem um equívoco, um engano, mas não tem a fé verdadeira. Ele é o profeta da igreja. Em Hebreus 6:1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. A igreja não segue uma doutrina qualquer. Não é a doutrina presbiteriana, batista, pentecostal. Nós temos compromisso com a doutrina de Cristo. E se a confissão de fé e os catecismos da igreja, que são nossos símbolos de fé, não expõem fielmente a doutrina de Cristo, devemos rejeitá-la. Cristo é o centro, solos Cristos. E ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, segundo João 1,9,
Então, na mente apostólica, estava um compromisso intransigente com aquilo que Cristo falou e a forma como Cristo interpretou a Escritura do Antigo Testamento. Ele é o profeta da igreja. Ele vai te ensinar sobre a salvação, como se comportar como salvo, como viver como missionário dele. Em João 6,14 diz que esse era o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Mas também nós vemos na Bíblia, pensando na centralidade de Cristo, que ele é o sacerdote. Então no Antigo Testamento tinham muitos profetas que falaram a palavra de Deus, mas a visão correta dos profetas é a visão de Cristo. Tinha muitos sacerdotes que foram substituídos pelo sacerdote perfeito que está no céu a interceder por nós. Nosso presbítero Antônio mencionou isso hoje à noite. Ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele se interpôs. Ele se pôs entre nós e Deus. Nós merecíamos a ira de Deus e ele se colocou bem no meio e ele recebeu a ira de Deus contra o nosso pecado. Como sacerdote, ele se entregou a si mesmo, diz a palavra de Deus em Hebreus 10:19 em diante. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, e por ele nós podemos nos aproximar de Deus, porque se nós nos aproximarmos de Deus fora dele, seremos fulminados, seremos banidos, já estamos debaixo da ira de Deus. Ele é o rei humano e ele é o rei divino, porque ele é o descendente de Davi, mas o seu reinado não terá fim, diz Lucas capítulo 1, versículo 33. Nós não somos dominados por reis desse mundo. Nós nos submetemos a ele por ordem do Rei dos Reis. E nós temos limite, porque nós temos ele como único Senhor e Salvador. Em Lucas 1,33 diz que o seu reinado não terá fim. Em 1 Timóteo 6,15 diz que ele é o bendito, único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei da igreja. E em Apocalipse 17,14 diz que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor. Ele não é um Senhor, ele é o Senhor dos Senhores, e ele é o Rei dos Reis. E eles vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E em Apocalipse 19:16 diz que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Portanto, somente e tão somente Cristo nos traz Deus e nos leva a Deus. Nos traz Deus como sacerdote, favoravelmente, como profeta, nos ensinando. Nos traz Deus e nos leva a Deus porque ele nos apazigua pelo sangue da sua cruz. E ele nos traz Deus e nos leva a Deus numa relação de súditos, mas também de filhos, porque ele é o rei que se deu por nós. Queridos, em segundo lugar, tão somente Cristo pode nos livrar da culpa do pecado e do poder do pecado. Veja o que diz em Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. E ele diz: onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ou seja, eu não vou retroceder, eu vou livrar o meu povo do poder do inferno. Cadê tua força? Não tem nada mais forte do que o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vemos em 1 Coríntios 15:55 a mesma citação de Oséias. Por isso ele vai zombar da morte. E ele diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de quem?
solos Christus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é seu dízimo, não é sua frequência à igreja, não é sua caridade que te leva a Deus, somente Jesus. Mas pastor, eu não devo fazer isso? Deve fazer, mas não para ser salvo, mas porque você é salvo e entende que o servo de Deus tem uma postura diferente nas suas atitudes. Em João 3,36 diz: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Somente Jesus, o Filho de Deus, te livra da ira de Deus. Pastor, mas Deus é amor. Pois é, mas é ira, é justiça. E nós nascemos debaixo da ira, mas temos a salvação nele. Em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, somente em Cristo nós somos aproximados de Deus. Em segundo lugar, somente Cristo tira a nossa culpa e nos livra da ira, não é? Do poder do pecado, da condenação do pecado, e nos livrará um dia da presença do pecado. E em terceiro lugar, somente, tão somente em Cristo, podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios: nele nós fomos amados, nele nós fomos escolhidos, nele nós somos filhos, redimidos, fomos feitos herança, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, nele temos a vida, ele nos ressuscitou com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nele sois salvos, em Jesus, somos feitura deles, aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Jesus nos fez um novo homem. Em Jesus nós somos um só corpo com Deus, a igreja. Nós temos acesso ao Pai por Jesus. Nós somos concidadão dos santos, somos família de Deus, edificados para a habitação de Deus no Espírito, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Nós nele somos em Jesus um novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É em Jesus, não é na igreja, não é na religião, não é no nosso mérito, é em Jesus. Nós fomos selados para o dia da redenção, nós temos o selo de Deus, e não temos medo do selo da besta, do selo do diabo, ou de qualquer selo, porque nós somos propriedade dele em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados, e isso é muito importante lembrarmos. Em Jesus nós somos luz no Senhor, nós somos igreja gloriosa, nós somos sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, nós somos santos e sem defeitos em Jesus, membros do seu corpo e embaixadores de Deus. Isso é um pouco de Efésios. Que coisa maravilhosa! Você é em Cristo isso. Aparece só uma vez em Efésios a palavra sem Cristo, que diz: naquele tempo, quando você não era confesso, você estava sem Cristo. E sem Cristo você estava separado da comunidade de Israel. Você não era igreja. Ah, eu sou da igreja. Não é não. Se não tem Jesus, não é igreja. Estranhos às alianças da promessa. Hoje nós celebramos a aliança. Você é estranho, não pode comer pão nem beber vinho. Sem Cristo, você não tem esperança. E você não tem Deus no mundo. Paulo afirmou categoricamente em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador, não há medianeira. Com todo respeito, eu já criei que havia uma medianeira, mas eu estava enganado. A verdade da palavra de Deus diz que há um só Deus, não há mediadores entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Solos Cristos, aleluia, bendito seja Deus, que nos deu um acesso. Lemos ainda na Escritura que Jesus é a porta, ele disse: eu sou a porta, João 10:7, eu sou a porta das ovelhas. Ele não é uma porta,
Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Solos Cristo é o caminho. Ele não é um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Todos nós temos o mesmo Deus. Não. Você só tem o mesmo Deus se você se render a Cristo, porque Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é a verdade, Ele não é uma verdade. Tudo que você precisa saber sobre você, você precisa ouvir da boca dEle, porque você não sabe nada sobre você. Ele é a verdade, Ele vai dizer a verdade sobre você, sobre os seus pecados, sobre a única saída, que é a cruz. Ele é a vida. E a palavra aqui é zoe, não é bio. Ele é a verdadeira vida, a vida abundante. Existir não significa viver. As pedras existem, mas não vivem. Muitas pessoas estão existindo, mas não estão vivas para Deus. Jesus é o nosso acesso ao Pai. Diz em Efésios 2,18, porque por Ele, por Jesus, judeus ambos, e gregos, e romanos, e brasileiros, temos acesso ao Pai em um Espírito, só por Jesus. Você sabia que quando você canta hino, Deus não ouve você se você não fizer por intermédio de Jesus? A sua oração não é acolhida no caráter de filho, porque às vezes a gente diz, não vai ser ouvido. Não, Deus ouvia a oração de Cornélio, sim, antes de Cristo, mas Cornélio não era salvo. Foi preciso Pedro ir lá pregar o Evangelho, a doutrina de Cristo, solos Cristos. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória de Jesus Cristo, do Cristo histórico, não é nosso mérito. Concluindo, a teologia reformada afirma o que a Escritura e sua doutrina diz, que a graça e fé salvadora é solos Cristos, somente por Cristo, isto é, Cristo, o único Salvador, e não há salvação em nenhum outro. Não adianta contestar, não adianta elencar defeitos de ministros, porque é fácil, talvez eu saiba mais do que você, de defeitos de pastores, de presbíteros. No dia de Cristo, o Senhor vai olhar para você e você não vai poder dizer, eu não fui cristão porque o presbítero tal não dava bom testemunho. A Bíblia diz, cada um dará conta de si. Solos Cristo, somente Cristo. O reformado, não vou pronunciar que eu estou com um problema de pronúncia aqui, bebê, está aí aparecendo na sua tela. Ele diz, o poder salvador da fé. Alguém pode me ajudar nessa pronúncia aí? Está lá? Por favor. Bora? Eu queria ouvir essa pronúncia aí. Warfield. Tá. Eu ia dizer quase assim, mas eu fiquei com temor, né? Ok. Ele disse o seguinte: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, não é a fé que salva, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Você pode ter fé demais, mas se não tiver fé em Jesus, você não é salvo. Aliás, se você tem essa fé que não te salva, não é fé, é um equívoco. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Você não entende a palavra de Deus se você não puder observá-la, ela te levando a Cristo. A criação foi por intermédio de Cristo. A organização das coisas foram por intermédio de Cristo. A redenção é por intermédio de Cristo. A doutrinação é por intermédio de Cristo. Cristo é o centro e a circunferência da nossa fé. Solos Cristos. Ulrich Zwinglio disse:
Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Sem Jesus você está perdido. Sem Cristo nada podemos fazer. Disse a leitura de João 15, e nele podemos fazer todas as coisas, ou nele podemos todas as coisas, porque não é podemos fazer todas as coisas, mas podemos todas as coisas. Desculpem o grafado, né? Foi eu, né, que grafei assim. Podemos ser humilhados, honrados, mas nele nós temos acesso ao céu. Quem é Jesus para você? Uma pedra rejeitada, como os judeus rejeitaram, alguns judeus, a principal pedra angular, a centralidade de Cristo nos leva à pedra angular, que norteia a construção. Ele é a pedra perante a qual todas as outras pedras serão colocadas, porque nós somos comparados a um edifício. Você não pode ser um tijolo autônomo, você vai ser colocado onde Deus te colocou. Quando você é crente, você abre mão dos seus sonhos e projetos, porque você reconhece que os seus sonhos e projetos, as suas fantasias estavam te levando para o inferno. Você diz: Senhor, agora eu quero saber a tua vontade para a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu digo isso, algumas pessoas ficam aperreadas, não é? Porque eu vou abrir mão de sonhos. Sim, eu quero sonhar o sonho de Deus, se eu posso dizer assim. Eu quero estar no projeto de Deus, porque é nisso que eu encontro a realização para a minha vida. Jesus já é a sua salvação. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode se ajoelhar onde você estiver, ou sentado mesmo onde você está, você pode baixar a cabeça, e se a graça de Deus te iluminou para dizer: realmente, eu sei que Ele é o caminho, eu quero servi-lo, eu quero ser um servo dEle, uma serva dEle, baixa a cabeça e diga assim: se você foi iluminado por Ele hoje, se você foi tocado por Ele, se foi o pastor Raimundo, desiste, porque eu não posso fazer nada por você. Mas se Ele falou com você hoje, renda-se, desça, se humilhe, porque Ele disse: os que se humilham serão exaltados, mas o que se exalta será humilhado.